YouTube, vamos falar sobre John Wick 3 Parabellum. Eu tô nessa jornada de ver alguns filmes que eu gostaria de ter visto, porém eu perdi. Então vamos agora pra John Wick 3, que depois eu vou ver o 4 e talvez depois eu veja a série e blá blá blá. E aí os próximos que ainda vão sair e tal. Porém, o ponto desse vídeo não vai ser exatamente só uma resenha de John Wick 3. Eu tô pegando especificamente o 3 porque é o último que eu vi e eu acho que é meu favorito até agora, pra dar um panorama geral dessa saga e porque eu acho que ela funciona antes de chegarmos no conteúdo que eu não cheguei ainda. Trilogia sempre tem um peso, então eu acho que é uma boa pegar esses três primeiros, me focando mais no terceiro, como um exemplo de por que essa franquia é tão John Wick. Caso você viva debaixo de uma pedra, John Wick é uma franquia de filmes de ação que começou em 2014, que é sobre esse brother chamado John Wick, cujo cachorro foi morto por alguns otários, covardia. Mas acontece que o John é um assassino super duper extremamente pica, parte de uma sociedade de assassinos super duper extremamente pica. E ele só é o mais pica de todos os pica dali. E aí John Wick 2 saiu um tempo depois, onde é colocado uma recompensa na cabeça do John. Então ele começa a ser caçado por uma galera toda. E aí no final daquele filme ele quebra uma regra muito importante dessa sociedade de assassinos. E agora em John Wick 3 ele tá sendo caçado por absolutamente todo mundo que existe. E essa é a ideia desse filme. São 2 horas e 20 do John Wick matando gente. Agora, eu dei essa rápida explicaçãozinha dessa trilogia, mas honestamente eu acho que ela dispensa apresentações, porque eu acho que ela tá agora muito intrínseca ao nosso cinema atual, especificamente cinema hollywoodiano de ação. O primeiro filme, quando ele saiu em 2014, ele foi um sopro de ar fresco. Claro, ainda era a época onde todo mundo adorava filme de super-herói, por exemplo. Só que mesmo naquela época a galera tava com uma coceira que não dava pra coçar direito. Uma coceira em relação à ação. A como filmes de ação estavam sendo filmados e apresentados. Em particular no mercado hollywoodiano. É importante deixar claro que se você sair do mundo de Hollywood e filme estadunidense e checar outros cinemas, muitas das coisas que o público estadunidense tava sentindo falta, possivelmente vai estar lá. No caso de filme de ação, eu acho que o Sudeste Asiático tá fazendo uns filmes muito interessantes naquela época. Mas o cinema hollywoodiano mais tradicional e mais facilmente acessível, mesmo com alguns filmes que são grandes exceções, não tava super bem nesse ramo de ação, ou pelo menos filmes com cenas de ação boas. Essa aqui de Alex Cross é uma coisa que sempre vai ficar presa na minha cabeça, que puta que pariu, que merda é essa? E aí veio John Wick, feito por pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Ou De Volta ao Jogo, que era o nome do Brasil. Porque eu pessoalmente acho que essa franquia dá certo, porque eu acho que ela conseguiu se tornar icônica e gostada por todo mundo que tem o mínimo interesse em filme de ação. Eu acho que tem 3 elementos. O personagem John Wick, o mundo onde ele habita e as questões de produção, filmagem, direção e toda a parte técnica dos filmes. Vamos começar pelo John. Ele não é o personagem mais complexo do multiverso. Ele tem a sua complexidade, especialmente quando entendemos o porquê exatamente ele ficou tão puto de o cachorro dele ter morrido, sendo que não tem muito motivo pra isso. Se meu cachorro morresse, eu ia destruir 4 famílias mafiosas de uma vez só. Mas os filmes não passam muito tempo deixando ele um personagem extremamente complexo pra caralho, porque não precisa. John Wick precisa ser esse cara que você pode ter empatia, que é bem quieto e que é completamente capaz de espancar uma cidade inteira se ele estiver afim. É só isso que é necessário. Outros filmes de ação apresentam seus astros, seus protagonistas como, vamos dizer, super-heróis, algo do tipo a franquia Velozes e Furiosos. Dominic Toretto é esse cara super duper foda que resolve todos os problemas com uma cara de puto e às vezes com um sorrisinho e aí faz uma piadinha ou taca uma one-liner depois. É um estilo mais clássico de herói de filme de ação americano. E isso com o elenco inteiro de Velozes e Furiosos. Tá todo mundo meio que na brincadeira ali. A ideia do filme é virar e apontar. Cara, essa galera é muito pica. Olha como é pica essa galera. Meu Deus do céu. Os personagens de algo como Velozes e Furiosos são ativos. Vem alguma situação pra eles, eles matam no peito e eles resolvem a situação. E aí eles têm um almoço em família, porque sempre. John Wick é um personagem que se afunda um pouco mais a cada filme. A situação dele vai escalando, 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 escalando. Mas no fim das contas, ele só quer sair da situação. Ele tá quase que sendo reativo. Quando chegamos no terceiro filme, tudo que ele quer é não ser caçado. E o filme também mostra em muitos pontos que ele não é uma pessoa ruim, ele é um cara muito de boas. Ele é uma pessoa gente boa, ele é só uma pessoa meio pra baixo por causa da situação da esposa dele, que faleceu recentemente. E também pelo estresse do mundo inteiro tentar matar ele. Mas de resto, ele é bom. Então nós estamos vendo essa pessoa que, na nossa visão, não merece o que tá acontecendo com ele, tendo que sobreviver ao mundo inteiro o caçando. O que gera muita empatia pelo personagem. É muito fácil de gostar dele, de torcer por ele. Mas acontece também que ele é muito competente em lutar contra esse mundo inteiro que tá indo contra ele. Então entra aí também o aspecto tradicional de um herói de ação, onde você quer ver ele sendo o fodão. Não só fodão em geral, mas o fodão. Eu acho que o filme e o roteiro do filme vendem bem o suficiente que o John só é, tipo, o cara mais forte, foda e poderoso que já existe na face da Terra, ao mesmo tempo que traz esse lado mais humano de, cara, eu só queria que o John ficasse bem. Claro que a atuação da
fodice, por assim dizer, do John Wick não é sempre vendida pela atuação do Keanu Reeves. Especialmente no terceiro, tem alguns atores que eu já conhecia como sendo extremamente bons em coreografia de ação, e nisso um bocado melhores que o Keanu Reeves, em questão de forma e maneira como eles botam impacto em seus golpes. Então o roteiro precisa deixar claro que o John Wick só é melhor que essas pessoas mesmo, e a fotografia tem que dar um jeito de vender a coreografia do John. O 3 em particular me passa a sensação que John Wick só é um tanque, que ele é imatável, porque ele leva muita porrada nesse filme, mas ele sempre levanta. E acho que esse aspecto de resiliência também funciona com o personagem em si. Então se isso foi uma decisão consciente, funciona porque adiciona muito no personagem de John Wick, mesmo que os outros atores sejam melhores em replicar artes marciais e combate em geral na tela grande. Mas eu seria escroto se eu não falasse que 90% do motivo pelo qual o John Wick funciona como personagem é por causa do Keanu Reeves. Esse homem é o puro carisma. Tem gente que fala que ele é um péssimo ator, eu não acho que ele é um péssimo ator, especialmente pro John Wick. O John tem essa vibe mais estoica, mais séria, só que ele tem muito a vibe de estar cansado, porque mesmo sendo o maior assassino de todos os tempos que já existiu na história desse universo, eu acho, como eu falei mais cedo, ele apanha muito, e é mostrado isso no filme, e o Keanu Reeves mostra bem o quão fudido o John fica nas lutas. Ele não é um super-herói, ele é um cara que é muito competente, mas apanha de basicamente todo mundo, e aí só levanta e continua seguindo, com claras cicatrizes, claras marcas de ferimento, e um óbvio cansaço, especialmente nesse terceiro filme. Agora, outra coisa que funciona muito bem em John Wick é o mundo de John Wick, porque ele é tão inverossímil que é incrível. Essencialmente, ele não parece um mundo de cinema. Cinema esse que se preza por um realismo, entre aspas. Claro que não é sempre, mas quando você vê atores reais em uma tela, você imagina que vai ter um pouco de pé no chão nisso. Especialmente pós anos 90, pós anos 2000 e já nos anos 2010. É comum de esperar isso de seus filmes de ação. Voltando a Velozes e Furiosos, é claro que Velozes e Furiosos é cartunesco, mas ele é cartunesco na sua ação especificamente, no que tá acontecendo momento a momento na ação. É claro que não é levado a sério, e é claro que é uma loucura, e é claro que a física não funciona da maneira que ela deveria funcionar. Mas John Wick é diferente. Claro que, de novo, o John não deveria estar tão vivo quanto ele tá até agora, né? Além das várias outras coisas e, entre aspas, conveniências de filme de ação, que só se você for muito chato você reclama. Só que o mundo inteiro de John Wick tem esses hotéis onde os assassinos vão até lá, e lá é meio que um local comum entre eles, onde eles não podem matar ninguém, e aí tem os vários códigos e várias regras, e muito disso é entregue pra você de uma maneira orgânica e usando muito mais o visual do que explicações diretas. Muito do diálogo nessas cenas sobre o mundo de John Wick, as pessoas passam um tempo falando em termos que nunca são explicados pra você, mas que você consegue entender o que eles significam por causa de como a história apresenta esses termos. Tipo, o John sendo excomungado, e aí você tem todo esse corte mostrando a recompensa dele subindo, e as pessoas recebendo telefonemas sobre isso, meio que já te diz qual que é o peso de ser excomungado nesse mundo. Excomunicado, não sei que seja. Porém, uma questão importante da world building desse filme é que fazer world building complexo em cinema, em filme em geral, é meio complicado, ainda mais, especialmente mais em filme de ação, especialmente mais quando tá tentando lidar com alguns assuntos um pouquinho mais complexos, como por exemplo, vamos dizer, um grupo imenso de assassinos que são uma organização toda através do planeta. E isso tudo funciona por não ser muito explicado em muitos detalhes, porque com mais detalhes, talvez esse world building se quebre. No mundo real, eu não acho que essa organização toda do mundo de John Wick funcionaria. A parada dos assassinos, dos vários hotéis através do mundo e blá blá blá, e os vários call centers e blá 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 blá. Não, né? Não acho que seria tão fácil assim. Não que organizações secretas não existam, mas não acho que seria, tipo, tão romantizado quanto é aqui. Eu falo romantizado no sentido de é só legal, é feito pra ser muito legal e é bem legal, mas funciona justamente que a gente não tem muita informação. De novo, na trilogia, eu sei que tem uma série sobre o hotel. Basicamente, o que eu tô dizendo com isso aqui, filmes de ação são inverossímeis, como eu falei mais cedo. E John Wick não é diferente. A galera se mata com facas dentro de uma estação lotada e absolutamente ninguém liga, e a gente não vê o depois da galera sair das estações lotadas. Então a gente não sabe se alguém em algum momento ligou. No 2 e no 3, cadáveres são só espalhados por Nova York, e é isso. No terceiro filme, o John pega um cavalo e fica andando de cavalo pelas ruas de Manhattan, e você tem que ignorar isso, porque é muito legal. Você tem que seguir a regra do legal. Se uma coisa é muito, muito legal, quem precisa de lógica? Lógica não é relevante. Nem a galera fazendo isso aqui tá pensando 100% no realismo disso, só tá querendo mostrar um negócio muito legal e interessante. E eu sinto que John Wick faz a mesma coisa pro seu mundo, mas faz isso muito bem por não ir muito a fundo em como esse mundo funciona. Tem o ponto onde o John quer encontrar quem tá acima da alta cúpula, e aí dão pra ele a informação de vai até o
deserto, anda, você eventualmente vai desmaiar e você vai ser pego pela pessoa que tá acima da alta cúpula. Ou não, mas é assim que você vai encontrar ele. E é assim que o John encontra ele. Tem infinitas coisas que poderiam dar errado nisso daí. Alguns personagens no filme deixam claro que, tipo, você provavelmente vai morrer nesse deserto, ninguém vai vir te buscar, mas ainda assim dá certo. Por quê? Porque, sim, porque é legal. Tem esse aspecto de misticismo nesse mundo. É um world building que pode ignorar as regras do mundo normal que nós vivemos só porque é muito legal. Então, tudo bem, não precisa ser o mundo normal que nós vivemos. O que leva ao último ponto, porque eu acho que essa franquia tá dando tão certo, vamos até o terceiro e tal, que é a questão de como a ação é filmada e, mais do que isso, a identidade visual do filme. Porque esse é um ponto importante. Esse filme tem uma identidade visual muito forte de neo-noir e tech-noir, em sua estética especificamente, é claro. O que eu quero dizer com isso? Uma parte gigantesca do filme se passa de noite e as ruas de Nova York e também os estabelecimentos interiores utiliza-se muito de luz e iluminação. Os ambientes internos têm esse neon forte, muitas vezes especificamente usando vermelho, azul ou verde, e a cor fica nos personagens, a iluminação fica neles, dando uma iluminação bem diferente e fazendo com que a cena que você esteja vendo seja muito marcante, muito memorável, muito icônica. Mas nos lugares de fora, nós ainda temos esse foco em luzes mais vibrantes, luzes noturnas vibrantes, quero dizer. A luz de restaurantes próximos refletindo na rua, a luz de sinal, ou semáforo, se você preferir, refletindo em poças de água no chão. Essa iluminação colorida, de cores fortes, está sempre presente no filme. E ela ajuda a criar uma vibe única, um estilo bem singular, não inteiramente singular no sentido de John Wick pega essa estética e é só dele, não. Mas faz com que dê pra diferenciar esse filme de outros filmes de ação que estejam no cinema, por exemplo. Outros filmes de ação que saíram nos últimos anos. Você olha pra um plano de John Wick e você consegue reconhecer que é John Wick. Um estilo visual próprio é muito bom justamente por causa disso. É reconhecível, traz uma cara única. Mas claro que esse não é o único ponto, ou nem mesmo o principal ponto, quando falam do aspecto visual de John Wick. As suas cenas de ação são muito boas, por causa de sua criatividade e sua total falta de compromisso com algo mais pé no chão. De novo, nesse terceiro filme nós temos o John andando a cavalo e temos o John lutando de espada em motos. Eles abraçam o conceito de vamos fazer algo ridículo, entre aspas, simplesmente porque é legal pra caralho. Da mesma maneira que eles usam muito Gunfu, ao invés de, usar a arma como uma arma normal, eles lutam usando armas de fogo, porém a papo de 2 passos de distância, porque é muito mais legal esse aspecto físico quando você usa armas de fogo. Por mais que não faça total sentido, mas não é pra fazer. E essa ideia da coreografia, do aspecto visual e tudo mais, funciona por causa do jogo de câmera muito bom, que permite que os combates brilhem e respirem. Tem um foco bem grande em pegar dublês e atores que saibam não só agir como personagens de ação, na hora da atuação mesmo, como também que sejam atores mais físicos, para que possam replicar a coreografia em tempos muito extensos de gravação. O que eu tô dizendo é, eles deixam você ver a ação inteira por planos um pouco mais longos e sem muitos cortes. Eu dei o exemplo mais cedo de Alex Cross, esse filme aqui, não só tem 380 milhões de cortes nessa cena de luta aqui, como a câmera tremida, é o famoso shaky cam. Você muitas vezes treme a câmera para dar mais intensidade à ação. A trilogia Bourne manda muito bem nisso. Porém, você também pode tremer a câmera para ocultar uma falta de, entre aspas, habilidade por parte de seus atores e por parte do coreógrafo também. Você treme a câmera para que as pessoas não entendam o que elas estão vendo. Essa é a ideia, essa é a estratégia. John Wick, não. É uma franquia de ação que dá muita atenção pra ação. E não uma ação só de CG ou de, vamos dizer, perseguições de carros ou algo do tipo. Não, é uma ação bem pessoal pros atores. Essa é outra coisa que eu acho que Keanu Reeves manda muito bem nesse filme. Ele é um ótimo ator físico. E seu dublê também, óbvio. Com isso, tem um foco maior nas pessoas fazendo as coreografias de ação e as coreografias de ação. Coisa que, em geral, deveria ser o padrão de filme de ação, mas em Hollywood não é muito assim que funciona não, né? Em geral, a franquia John Wick é única hoje em dia. Eu admito que eu tenho medo de uma saturação. Até porque já foi confirmado o 5, e eu lembrava que quando o 3 saiu, eu achava que o terceiro ia ser o final, mas não foi. Franquias deveriam saber quando acabar também, especialmente uma dessas, onde tem um mundo grande o suficiente pra explorá-lo pra sempre. No sentido de nós não precisamos só de John Wick no mundo de John Wick. Eu espero que entendam isso eventualmente, mas desejo que esses filmes mantenham a qualidade desses 3 primeiros. Eu vou ver o 4º em breve, e eventualmente talvez eu faça um vídeo falando o que eu achei e tal. Enfim, o que vocês acham dessa franquia? Vocês gostam tanto quanto eu? Acham ela tão interessante quanto eu? Deixem nos comentários. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até!